Olá, seja muito bem-vindo ao Redação Acima da Média. Este é um espaço que eu preparei exclusivamente para você desenvolver a sua redação e atingir patamares mais altos no Enem 2017. No ano passado, quase 2 milhões de pessoas tiraram nota média no Enem. E eu sei muito bem que a nota média não dá acesso às melhores universidades do país através do processo do SISU. Então, se você deseja desenvolver a sua redação para um patamar muito superior à média, eu gostaria que você tomasse algumas atitudes. A primeira delas, assine este canal, acompanhe conosco, acompanhe ao longo desses próximos meses as dicas de redação que semanalmente eu postarei aqui neste canal para que você possa desenvolver a sua redação. Pratique, não deixe de praticar. A regularidade e a perseverança em fazer textos cada vez melhores, fazendo a primeira crítica do seu próprio texto, é uma arma fundamental nessa batalha por uma nota melhor. Eu tenho certeza que, primeiro, acompanhando as dicas, segundo, praticando e perseverando em praticar, a sua redação se tornará uma redação extraordinária. Muito bem, e para nós começarmos a falar sobre isso, eu gostaria de convidá-lo a pensar: quando você se depara com a prova do Enem, com a redação, se você já fez, obviamente, mas quando você se depara, pelo menos com um simulado na escola, quando você se depara com uma proposta, qual é a sua postura? O que você pensa primeiro? Como você procura compreender aquilo que está sendo desenvolvido como proposta de redação? Se a sua busca é por uma ideia central que norteie o seu texto, você está no caminho certo. Essa ideia central nós costumamos chamar de tese. É uma ideia que norteia a discussão que você vai fazer a respeito daquele ponto. Se você simplesmente começa a escrever, você vai deixar extravasar aquilo que você sabe sobre o assunto, aquilo que você conhece, mas nem sempre da maneira mais organizada possível. Então, a primeira dica que eu gostaria de dar para você é justamente esta. Procure uma ideia central que você defenderá. Se o tema, por exemplo, é violência contra a mulher e Lei Maria da Penha, se você diz a Lei Maria da Penha não é suficiente para proteger a mulher dos atos de violência, isso é um posicionamento. Você está se posicionando de maneira a defender agora, no espaço dessa discussão, que é o seu texto de até 30 linhas, que a mulher não é protegida pela lei. E quais argumentos você poderia levantar para isso? Você poderia levantar, por exemplo, que muitas outras leis também existem, também trazem punição para quem comete a infração ou comete o delito, mas elas não evitam que isso aconteça. Então, este é um argumento em que você traria um paralelismo em relação a outras leis. Você poderia usar, por exemplo, a lei seca, beber e dirigir. As pessoas continuam bebendo e dirigindo, embora a lei diga que isso não é possível. Então, quando você traz esse argumento, você comprova que a Lei Maria da Penha ela é importante, você pode validá-la, mas ela não protege do ato de violência. Um outro argumento para esse texto seria de que a mentalidade que proporciona, a mentalidade que desencadeia o pensamento machista e o pensamento possessivo e agressivo é que precisa ser mudada. É esse posicionamento diante da vida que precisa ser alterado. Isso não se altera por leis. A lei é importante, mas não resolve. Então, quando chegar ao final do seu texto, já que você decidiu começar o seu texto nesse foco, você vai apresentar uma conclusão que fale justamente de que forma nós poderíamos começar a mudar a mentalidade da população em torno da não violência, em torno da proteção e preservação da mulher, em torno do respeito. Então, o seu texto fica organizado, de modo que, nesse texto, por exemplo, você não se vê obrigado a abordar tudo o que você sabe sobre o tema violência contra a mulher, mas você vai se concentrar em defender o ponto de vista que você escolheu desde o início. Escolher um ponto de vista é o primeiro passo para um texto acima da média.
escolher um ponto de vista particularizado. Uma advertência aqui: isso não significa que você deve assumir uma postura do eu acho, eu penso ou esta é a minha opinião. Se eu digo, por exemplo, a minha opinião é que a Lei Maria da Penha precisa ter as penalidades intensificadas. Vou dizer de outra maneira. Muitos acreditam que a Lei Maria da Penha precisa ter as penalidades aumentadas ou ampliadas. Uma terceira forma, a Lei Maria da Penha precisa ter as suas penalidades aumentadas. Agora, eu falei as três informações de um ponto de vista pessoal, eu penso, eu acredito, de um ponto de vista coletivo, num plural, né? Muitos acreditam, e de uma terceira forma eu disse simplesmente que a Lei Maria da Penha precisa ter a sua penalidade ampliada ou aumentada. Nesse caso, observe que, embora seja o meu posicionamento a respeito dessa lei, esse posicionamento pode ser dito de maneira impessoal. Obviamente, eu estou pegando um argumento solto, isolado, apenas mostrando a você como se posicionar diante de um fato, de um argumento que você quer usar e que não precisa necessariamente usar em primeira pessoa. Muito bem. Uma vez que você define uma tese, define um posicionamento pessoal diante do tema, você precisa encontrar os argumentos. E no próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Um forte abraço e a gente se vê na próxima dica.